pessoal, eu sou a Neuza Maria Bojiquian, apresentando mais um número do programa Diálogos INEU, uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. Esse vídeo corresponde à parte 2 da participação do professor Tiago Lima, que é da Universidade Federal da Paraíba e é também pesquisador do nosso INCT. E no nosso programa, nesse vídeo de hoje, vamos continuar falando de insegurança alimentar. Nos blocos passados, a gente terminou com a questão da vulnerabilidade alimentar, né? Que é uma situação caótica e que, como o professor Tiago nos falou, não se trata de um projeto, vamos dizer assim, mas se trata de uma omissão diante desse problema, um problema gravíssimo. Tiago, então, você, quando abordou de modo muito pertinente, né, essa questão, nos chamados países do sul global, principalmente, né, e como ela é exposta com as guerras, especificamente agora com a guerra da Ucrânia, eu te convido agora a discutir, a trazer aqui para a gente seus insights, as suas contribuições sobre os estudos que estão sendo desenvolvidos no âmbito das instituições multilaterais e que apontam os impactos agroalimentares em termos de riscos e oportunidades da atual guerra na Ucrânia, né? Você mesmo já falou isso em apresentações suas passadas, quer dizer, se a gente pode falar em oportunidade de uma guerra, né? É algo parece bastante horrível. Bom, como acontece com outros temas debatidos nas instituições multilaterais, e a despeito dos esforços de atores realmente engajados, né, nas agências da ONU, as perspectivas e demandas dos países do sul global não tendem a ser projetadas e efetivamente atendidas, né? Muitas vezes os grupos de trabalho, os grupos de reflexão orientados pelos principais países ocidentais, mais uma vez coloco, porque de fato são eles que conduzem muitas das reuniões, muitos dos grupos de trabalho dentro das suas instituições, são instituições plurilaterais, não exatamente multilaterais, no sentido de universal, né, de abranger todos os países pertencentes ao sistema ONU. Então, mas quando esses grupos estão trabalhando, eles abordam as questões em termos tecnocráticos, né, de programas, projetos e metas, mas não em termos de princípios sociais ou de direitos humanos, né, especificamente, e muito menos do ponto de vista do que os países do norte global, vamos chamar assim, já que a gente está falando do país, né, do sul global, vamos falar dos países do norte global, teriam que fazer para efetivamente combater as causas dos problemas. Quer dizer, as obrigações de mudar as suas próprias estruturas econômicas e seus estilos de vida. Isso aparece muito nas discussões da ONU, as metas, né, do desenvolvimento sustentável, enfim. As figuras que constituem esses grupos, claro, eu devo falar isso aqui, devem possuir boas intenções, afinal, quem possivelmente desejaria argumentar contra tirar as pessoas da fome, como você falou no vídeo anterior, né, ou da pobreza abjeta. Mas importantes objetivos que possam trazer as mudanças tangíveis nos países de alta renda tendem a não aparecer nos relatórios apresentados ao final dos trabalhos desses grupos, né? Há, de fato, reclamações que apontam que resultados desses tipos de grupos correm o risco de serem não tanto sobre o processo de desenvolvimento, até o desenvolvimento de um sistema ou o desenvolvimento de um problema, né, que se agrava ao longo do tempo e torna-se quase que sólido, né, consolidado ali, mas sobre mitigar as manifestações dos eventos, como nesse caso que estamos discutindo aqui, a fome, né, a pobreza extrema. Por exemplo, me ocorreu, eu estava estudando o tema do desenvolvimento sustentável para uma atividade aí específica, e me ocorreu que nas discussões sobre desenvolvimento sustentável, feitas no âmbito da OCDE, nos anos 2000, não apareciam os objetivos discutidos na ONU nos anos 90.
e com a participação mais ampla dos seus membros, né? Então, como, por exemplo, a realocação de recursos atualmente comprometidos com fins militares, que a gente vai ver nessa guerra, de novo, né? Na discussão que tem no Ocidente sobre a segurança internacional. Então, como fazer a realocação de recursos atualmente comprometidos com fins militares, não está na pauta, porque, na verdade, eles estão aumentando a demanda para recursos para segurança internacional, né, ou para segurança de um grupo, né, na Europa, por exemplo, a OTAN, né, no caso. E isso vinha sendo discutido na década de 90, né, nas reuniões que houve aqui no Rio, inclusive, né, na década de 90. Outro tema que não aparece nos relatórios deles de desenvolvimento e que nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aparece o combate à pobreza extrema, o combate à fome, obviamente, o combate à mortalidade infantil e saúde materna, enfim, só para citar alguns, né? Também a gente não vê soluções eficazes para os problemas da dívida externa, através da implementação imediata dos termos de perdão da dívida, que foi acordado lá atrás, na década de 90, no Clube de Paris. Enfim, então eu te pergunto, como é que isso tudo aparece para você nesses trabalhos, você que vem acompanhando esses trabalhos, desses grupos, né? O que aparece ali, o que eles apontam e quais são as soluções que são apontadas, e eu gostaria que você trouxesse a sua crítica ou trouxesse a sua colocação a respeito disso, a sua avaliação a respeito desses trabalhos. Bom, Neuza, eu primeiro parto da compreensão de que as organizações internacionais elas são espaços complexos e espaços de luta também, né? Então, nas organizações internacionais se manifestam os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, algumas também aceitam manifestações da sociedade civil. No caso alimentar, tem um livro muito interessante da Nora McKeown, que se chama Food Governance, alguma coisa assim, depois eu passo a referência direitinho, né? Que ela explica um pouco como que acontece essa relação entre os membros estatais, os não estatais, criação de fóruns da sociedade civil, e etc. Né? Mas então as organizações internacionais elas são esses espaços complexos em que diversas forças lutam, né? Nem sempre os países do sul global vão estar interessados em combater a fome, como claramente é o caso do Brasil nos últimos governos Temer e Bolsonaro, né? Então, não necessariamente eles vão para as organizações defender o combate à fome. Nos governos do PT, o Brasil tinha uma posição esquizofrênica, porque tanto tinha a voz estatal, os grandes grupos do agronegócio, quanto da agricultura camponesa, né? Mas foi a primeira vez que a voz da agricultura camponesa foi para as organizações internacionais vestida de Estado Brasil. Isso é importante porque no mundo, quem mais passa fome são as populações camponesas, no Brasil e em qualquer parte, né? Então, existe essa disputa de visão de mundo, de forças internamente. Os próprios funcionários das organizações internacionais, muitas vezes são funcionários públicos internacionais, né, que não devem lealdade a nenhum Estado, eles são pessoalmente comprometidos com uma causa humanitária ou de direitos humanos, né? Mas, no fim das contas, as organizações internacionais são financiadas pelas grandes potências. E as grandes potências não possuem interesse em acabar com a fome no mundo, porque isso significaria fazer países mais resilientes do ponto de vista da sua própria produção alimentar, portanto, países menos dependentes da importação de alimentos. E esse não é interesse dessas grandes potências, né? Então, muitas vezes os relatórios eles apontam algumas oportunidades, mas falta força política para que essas oportunidades se tornem políticas públicas concretas, né? Então, um exemplo que uma alta comissão do Sistema ONU para a Alimentação tem defendido, que o sistema agroalimentar internacional seja reformado para valorizar circuitos curtos de produção e consumo, ou seja, que a gente possa comer a comida que é produzida mais próxima da nossa casa e não aquela que viaja de longe, quanto mais aquela que atravessa oceanos, né? Agora você veja, a União Europeia está implantando esse plano.
de transformar a sua alimentação farm to fork, né, como eles dizem, né, relações mais curtas, tá? Então eles aplicam isso, estão aplicando isso para eles, mas cadê o apoio para os países periféricos do sul global aplicarem essas próprias políticas? Não tem, né? Então, o que essa crise agora, eu acho dificilmente ela vai desencadear uma onda de consciência que vai favorecer isso, né? Nem a pandemia, que atingiu diretamente os países do norte global, sensibilizou nesse sentido, né? Sensibilizou a União Europeia, né? Como eu acabei de dizer, mas as expectativas de novo normal é algo que realmente não me convence em hipótese alguma. Então, a oportunidade que essa guerra da Ucrânia abre, na verdade, é uma oportunidade nefasta. Por quê? Com a interrupção das exportações de milho, trigo, óleo vegetal da Rússia e da Ucrânia, principalmente, isso vai estimular a ampliação da produção de grãos em outras regiões do mundo. Isso significa que vai haver mais interesse e estímulo para a ampliação da fronteira agrícola aqui no Brasil, né? Então, antes estavam pensando em subir para o Cerrado, para o Pantanal, para exportar para a China, agora tem outras pessoas, outros países precisando de grãos também, né? Então, isso vai aumentar a pressão ecológica ao redor do mundo, né? A transformação de paisagens que poderiam ser mais complexas em monocultura. E a gente sabe que monocultura é um dos principais fatores causadores da catástrofe climática. Muito bem, você já começou a falar aqui sobre o Brasil, né? Citou aqui o Brasil na sua fala, e aí isso me faz pensar sobre o que está acontecendo no Brasil, né? Que durante a pandemia, ou a pandemia acabou deixando 19 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave em 2020, vamos usar esse termo, né? Um número que corresponde quase o dobro daquele que foi registrado em 2018. E em 2021, a situação piora ainda mais. E tem um estudo do professor Marcelo Neri, da FGV, do diretor do Centro de Políticas Sociais da FGV, ele publicou recentemente pesquisas que realmente são alarmantes e que foram repercutidas pela revista Exame. Eu faço questão de citar a fonte secundária, né, que é a revista Exame, porque a revista Exame não é exatamente um periódico, né, um jornal aí focado nas questões sociais, mas sim nos negócios no Brasil, né? Então, isso daí é importante quando repercute no trabalho focado de um professor, de um especialista, um economista especialista, e ele tá aí disponível, né, na internet, né, esses dados, né? Bem, esses estudos do professor Neri dizem que o risco da fome tornou-se particularmente alarmante no Brasil. E aí eu abro aspas para citar aqui o que ele escreve, né? E aí saiu na Veja que a parcela de brasileiros que não teve dinheiro para alimentar a si próprio ou a sua família durante algum período nos últimos 12 meses subiu de 30% em 2019 para 36% em 2021, patamar recorde da série histórica iniciada em 2006. E é também a primeira vez que o nível de insegurança alimentar no Brasil supera a média mundial. Fecha aspas. Os estudos do professor Marcelo Neri, na verdade, são baseados nos dados do Instituto Gallup World Poll, que mapeia a situação de mais de 100 países e, considerando a média de todos esses países, que ele levanta, que o Instituto Gallup levanta nos estudos, mostra-se que a insegurança alimentar aumentou 1,5% no mundo, mas no Brasil aumentou 6%.
um aumento muito acima da média, né? E repetindo a tendência mundial, apesar da insegurança alimentar no Brasil ter se agravado com a pandemia de Covid-19, a situação já vinha se agravando nos últimos anos. O fato é que o Brasil voltou a figurar aquele triste mapa da fome da ONU em 2021. Lembremos que o Brasil havia deixado essa condição em 2014. Então, professor Tiago, eu gostaria que você comentasse sobre essa situação no Brasil, especificamente, né, sobre essa situação da fome aqui, como que isso, quer dizer, quais foram as medidas que os últimos governos fizeram. Você começou a falar disso, eu queria que você talvez acrescentasse alguma coisa. Neuza, em primeiro lugar, eu acho que para quem estiver nos assistindo, né, é importante deixar claro uma coisa: ser pobre não é sinônimo de ser faminto. Então, as pessoas podem ser pobres e ainda assim nunca passarem fome. Tá? Então, uma pessoa que tem baixa renda, mas consegue ter a sua roça de subsistência, né? Ela é uma pessoa pobre, não vai ter muito dinheiro nessa medida, mas não vai passar fome. Então, as pessoas que moram em países onde há políticas sociais voltadas para a alimentação, elas podem ser pobres e também não passarem fome, né? Então, se você tiver uma boa alimentação escolar, bons restaurantes populares, daqueles que tem comida a R$1, a R$2, né? E outros programas de alimentação, programas de transferência de renda direta, como era o Bolsa Família, agora o Auxílio Brasil, né? As pessoas não vão deixar a condição de pobreza, mas não necessariamente elas vão passar fome, né? Então, o que acontece no caso do Brasil é que a coalizão que assume o poder em 2016, aí sim, ela tem como projeto político expandir a fome no país. Tá? Esse é um projeto político deles, né? Quando o Temer assume a presidência no primeiro dia de mandato dele, ainda como presidente interino, nos seus primeiros atos, ele extingue o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Então, eu havia mencionado que nos governos do PT, o Brasil era esquizofrênico, porque ele dava voz para o campesinato e para o agronegócio latifundiário. O que o governo Temer faz com o que alguns autores, e eu também, temos chamados de agrogolpe, né? Porque mais da metade dos votos que derrubaram a Dilma veio da bancada ruralista, né? Com o agrogolpe, a coalizão que chega no poder traz o Brasil de volta ao país que ele sempre foi. O normal do Brasil é esse. Não é um Brasil de cidadania que busca expandir direitos civis e sociais, e etc. Né? Existem rompantes na nossa história de promoção da cidadania, de difusão de direitos, mas o normal histórico, secular deste país é expor as pessoas à fome. E é isso que começou a ser feito no governo Temer, pela desidratação severa aí das políticas públicas de combate à fome, e depois no governo Bolsonaro você tem um desmantelo também dessas políticas, né? Que é um outro recibo para a bancada ruralista. Então, se o Temer dá o recibo dele quando ele elimina o Ministério do Desenvolvimento Agrário no primeiro dia como interino, o Bolsonaro dá o recibo dele para a bancada ruralista quando ele extingue o CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que é um conselho que assessora o presidente, no primeiro dia de mandato dele. Então, o Bolsonaro não gosta de nenhum conselho popular, e o CONSEA era um desses conselhos em que a maioria era composta por atores da sociedade civil, né? Então, essa coalizão que assume o país, se eles têm como projeto a imposição da fome, porque a fome ela cumpre alguns objetivos para esses interesses que agora estão sem rivais no poder. Então, em primeiro lugar, a fome barateia salários, né? Já falamos disso. Aqui, de onde eu estou falando, na Paraíba, em João Pessoa, a capital mais desigual do Nordeste, as pessoas estão trabalhando por qualquer coisa, né? De direito, vixe Maria, não tem mais isso, né? Então, as pessoas estão trabalhando por qualquer coisa. O tanto de catadores, famílias catando lixo, comendo do lixo, catando reciclável para sobreviver com alguma dignidade,
tem aumentado exponencialmente. Você tem uma fila de trânsito de picapes de 150, 250 mil reais, e ao lado delas outras filas de catadores catando os lixos dos condomínios de manhã, antes que o caminhão do lixo passe, né? Então, essas pessoas estão expostas a essa condição. Nas cidades, isso baixa o custo do Brasil e aumenta a lucratividade das empresas, né? Agora, no interior, a fome tem uma função que nós brasileiros conhecemos muito bem. Ela faz regurgitar pessoas. Ela desencadeia fluxos de imigrantes, como é que é? Não é refugiados, dos retirantes. A fome expulsa as pessoas do interior. Porque o Celso Furtado, ele lutava contra isso, né? Ele queria fixar o homem, né? Queria fixar a pessoa na terra, no interior da terra, né? E agora não, esse projeto ele quer desfaimar as pessoas, porque como eles não podem matar muita gente assim a céu aberto de uma vez, a fome vai cumprindo essa função. Ela vai expulsando as pessoas do interior e vai matando as pessoas lentamente, adoecendo essas pessoas lentamente. Agora, veja se isso pode ser um projeto de nação, né? Qualquer pessoa que se interessou pelos estudos do Estado provavelmente já viu aquilo que o Maquiavel disse há séculos atrás, né? Quem melhor defende um território é um colono. Não o colono no sentido do colonizador, mas a pessoa que vai para um território e quer morar naquele território e fazer daquele terreno o território onde ele vai habitar. E esse é o potencial que o Brasil está jogando fora. Porque se o campesinato, a agricultura familiar, as comunidades tradicionais quilombolas conseguem desenvolver esses territórios no campo, no interior do Brasil, eles vão defender esse território para que ele continue sendo brasileiro e reproduzindo o seu modo de vida, sua cultura e etc. Agora, para esta coalizão no poder, não interessa ter pessoas no interior do país. As pessoas são um problema para a monocultura, para a grande agropecuária. Então, eles querem que essas pessoas mais vão embora mesmo. Eles estão desterritorializando essas pessoas por meio da fome, né? Então, você me pergunta, onde é que nós erramos? Bom, nós não estamos errando agora, estamos errando de muito tempo atrás. No próprio governo Dilma II, já começou a redução do orçamento desses programas. Programa de cisternas, que armazena água, importantíssimo aqui no Nordeste, começou a ser desidratado já no governo Dilma, que também retraiu diversas políticas sociais. Quer dizer, é uma coisa estrutural do nosso país, é difícil lutar contra essas forças. A questão é que o governo Temer e o governo Bolsonaro, eles não querem lutar contra essas forças, eles velejam nessas forças, né? Então, se a gente, para começo de conversa, não mudar o governo, não há nenhuma esperança para as pessoas mais pobres. Quem ainda tem um emprego, consegue investir em renda fixa, né, consegue arranjar um emprego remoto para ganhar em dólar e tal, vai continuar se virando, né? Mas para as pessoas de baixa escolaridade e as pessoas negras, e principalmente as mulheres, a saída não existe fora de um contexto formado por políticas sociais que ajude essas pessoas a saírem dessa condição. Não tem jeito. Então, mudar o governo é a primeira coisa a ser feita. E não é nenhuma invenção da roda. Foi o que a Rússia fez depois que ela foi esfaimada, passou fome nos anos 90. A Rússia mudou o governo e entrou um governo que decidiu segurança alimentar é segurança nacional, né? Inclusive, eu até tenho um artigo publicado na Revista Brasileira de Estudos de Defesa, junto com o coautor, o Atos Dias, né? E é isso, segurança alimentar é segurança nacional. Agora, esse governo atual não tem nenhum interesse em fortalecer a segurança nacional por este ângulo. Apesar desse quadro de fome e de abandono governamental, de produção da fome que nós temos observado seja desolador, nós precisamos lembrar que o Brasil já foi uma referência internacional no combate à fome por causa das políticas públicas desenvolvidas, muitas delas concebidas no nosso país.
E essas políticas deram certo, tanto é que o Brasil saiu do mapa da fome. Infelizmente, o Brasil é o único país na história que voltou ao mapa da fome. Né? Quem saiu não voltou até hoje, o Brasil voltou. Mas a gente não pode esquecer que existe o capital humano, intelectual, as tecnologias sociais que foram desenvolvidas nesse país. Então, havendo vontade política, a gente consegue acionar essas alavancas para colocar a fome como uma prioridade e certamente isso pode melhorar a nossa situação. Bom, Tiago, isso é o tema é muito importante, então eu tenho certeza que você precisará vir aqui novamente para a gente continuar acompanhando, vendo o que mudou, né? Vamos monitorar isso. Dentro, né, você trabalha com a gente no grupo aqui, então eu conheço muito bem seu trabalho, recomendo aos ouvintes realmente ler o que o Tiago está escrevendo, Tiago Lima, e eu vou encerrando por aqui, é uma pena, né, vou encerrando, poderíamos levar essa discussão muito mais adiante, mas enfim, temos que encerrar. Então, eu digo para vocês, é isso aí, pessoal. A gente encerra aqui, então, a segunda e última parte da apresentação do professor Tiago Lima no programa Diálogos INEU e, como sempre, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo, de mais esse vídeo. E, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, toda vez a gente fala isso, mas isso é muito importante, assim você será avisado toda vez que um novo vídeo vai ao ar. É isso, meu muito obrigada a todos e a gente se vê.